Boa tarde. Eu tenho um horário com o Dr. Pink. Elvésio, que viagem, né, que a gente faz pelo conto do Murilo Rubião. O que mais te instiga nesse conto que te fez adaptá-lo para o cinema? Eu achei a história muito original e muito surpreendente, sabe, Suzana? Eu já conhecia muitos outros contos do Rubião, assim, os mais famosos dele, eu tinha lido todos, e quando eu comecei a estudar a obra dele mais a fundo, assim, já de ler toda a obra dele, eu descobri esse conto, que é uma pequena joia, né? Um conto de 8 páginas, mas com tantas camadas e tantas possibilidades de leitura, que isso me interessou muito. E tem uma coisa que me interessa na obra dele, é que essa naturalidade com que ele coloca o absurdo na vida dos personagens dele é algo que remete a Kafka, porque o Rubião começou a escrever esses contos antes mesmo do realismo mágico latino-americano, antes do Cortázar, Garcia Marques. Então, a vertente dele é muito mais de Kafka, sabe? E essa naturalidade dele colocar o absurdo me atraiu muito, especialmente nesse conto. E eu tenho também uma formação em psicologia, e isso também me atraiu muito, mexeu muito comigo, assim, o fato de ter no centro da narrativa a relação analista e paciente, né, que está no centro mesmo da história, né? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Acha que pode me salvar? O que o senhor tem é grave. Nós temos um psicanalista stalker aqui para dar. É um psicanalista assustador. A gente tem aqui o personagem, o Manfredo, que é um homem que está vivendo essa vida muito burocrática, numa seguradora, levando aquela vidinha quando ele se sente incomodado com alguma coisa que ele não sabe definir o que é. Até ele falar a palavra depressão leva um tempo, né? E é engraçado como a saúde mental vai ser um tabu tão grande, né? A gente não podia falar que alguém fazia terapia, era uma coisa que... E hoje está na ordem do dia, né? Engraçado, eu sinto que... Eu estava pensando assim, esse filme ficou pronto e veio a pandemia. Foi assim, uma coisa assim, de ficar pronto de noite e de manhã chegou a pandemia. Foi algo assim, impressionante. O filme estava saindo do forno e veio a pandemia. E, além da pandemia, eu sinto assim, que veio também essa epidemia anticultura que nós vivemos nesses últimos anos, né? E que pegou assim, o filme em cheio. Mas o curioso é que, ao invés de fazer mal ao filme, fez bem ao filme. Eu hoje vejo o filme, parece que ele dialoga com esses tempos que nós transitamos por eles, assim, super bem, sabe? Assim, parece que ele expressa coisas que nós vivemos, que nós sentimos naqueles dias, sabe? Porque, quer dizer, foram momentos assim, de paranoia, de a gente desconfiando de tudo, qualquer pessoa era um perigo, a gente tinha que se isolar, não podia botar a mão em nada, foi uma coisa alucinante. E depois também, assim, em relação à nossa vida no Brasil, nós passamos por um momento que era cada dia uma coisa absurda, né? A gente tinha cada situação assim que eu me perguntava, assim, de fato, onde estão os limites da realidade, do real, e os limites do absurdo, porque haviam coisas que a gente já não sabia mais onde estava, né? E eu fico pensando assim, em relação ao Manfredo, e teve um conhecido meu, que é um editor da Piauí, que foi crítico de cinema há muito tempo, que é o Alcino Leite Neto, e o Alcino fez uma leitura do filme muito interessante, sabe? Ele não viu o Lodo como uma ruptura de algo grave do passado, como está na história, né? Quer dizer, algo grave que de repente retorna. Ele viu o Lodo muito mais pela monotonia de um dia a dia repetitivo, cansativo, sabe assim, ele viu muito mais por aí. E o que também é verdade, e que leva a uma outra leitura. Quer dizer, é um lodo que transborda de repente numa vida enfadonha, monótona, medíocre, né? Mas, no caso dessa história, além disso, fatos do passado que são pesados, né? E que um dia desabam de novo sobre ele. Eu não estou sentindo nada de diferente. Manfredo, tudo bem? O que está me faltando é ânimo, sabe? Eu queria falar um pouquinho até da sua direção com o Eduardo, porque o trabalho dele é todo postural, né? A expressão corporal dele é tudo nesse filme, né? Impressionante.
A maneira como ele anda, a maneira como ele senta, a maneira como ele posta os ombros. A transformação assim, mental e física do personagem do Manfredo ao longo do filme é impressionante. Eu sinto ela sempre de uma forma impressionante. Foi a primeira vez que eu pude fazer um trabalho com os atores antes das filmagens. Ah, Isso foi muito bom ao filme. É a primeira vez que eu trabalhava com atores só de Minas, então eles estavam muito próximos a mim, vários deles do Grupo Galpão, né? O próprio Eduardo, como diretor do Galpão, e outros atores, vários deles, a Teuda, a Fernanda Viana, e outros que não eram do Galpão, e ótimos atores também, mas que estavam à disposição. Então, como assim, eu sinto que de uma história absurda e realista ao mesmo tempo, eu precisava de encontrar o tom certo na interpretação dela. Não só, e nesse caso, assim, o personagem do Eduardo era fundamental, mas todos os outros. Mas a âncora, quer dizer, era o Eduardo, era o Manfredo. O Manfredo é o centro do filme, né? Tudo que acontece no filme vem através dele. A gente está, na verdade, inclusive, vendo as coisas quase que dentro da cabeça dele, da forma que ele reage, como ele vê, né? Como é que ele recebe, né? Então, foi um trabalho muito intenso, uma entrega do Eduardo assim, impressionante e apaixonante. Ele se entregou de uma forma assim, maravilhosa, né? E isso eu acho também que contaminou todos os atores que se relacionaram com ele. Sabe, desde o Parara, que faz o Dr. Pink, a Inês Peixoto, que faz a irmã. Eu acho que foi um time assim que a gente conseguiu uma homogeneidade muito grande na interpretação, sabe, Suzana? Isso realmente assim, isso me deixou muito feliz assim naquele momento, mas você só percebe depois que você monta e termina o filme que você vê assim como isso está num nível tão bom. Olha, eu vim aqui atrás de um médico para me tratar e não de um padre para me confessar. Eu posso ajudá-lo, Sr. Manfredo. assim, o Dr. Pink é um personagem tão surreal, tão assim, como assim um psicanalista pode perseguir um paciente daquela maneira? E você fala assim, gente, será que é da cabeça dele? Por que não é possível? Se eu fosse te responder assim como Lacan, o Lacan diria que o analista é uma criação do paciente. E, nesse sentido, quer dizer, é interessante isso. Assim, eu tenho conversado com alguns psicanalistas que já viram o filme, né? E muitos deles assim, se divertem e gostam muito. Outros já se sentem um pouco incomodados com uma certa crítica à psicanálise que vem junto também, né? Uma certa arrogância, um poder que a psicanálise tinha sobre a sociedade e que hoje já não tem tanto mais. Mas, e aí surgiu nas conversas essa leitura de que, de fato, a imagem que o paciente tem do analista é dele. É uma criação que ele faz. De certa forma, ele fantasia o analista. E o Lacan diz mais, ele fala assim, o mesmo analista não é o mesmo para seus pacientes. Cada um vê esse analista de uma forma diferente. E isso muda também ao longo da análise. Isso, quer dizer, obviamente, entrando numa leitura mais aprofundada via psicanálise, né? Mas a verdade é que essa paranoia que Manfredo cria e que ele começa a enxergar no Dr. Pink, que de fato está ativo sobre ele, assim, desse stalk, como você falou, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, há algo dentro dele que está movendo ele nessa direção, que está fazendo com que ele comece a perceber as coisas dessa maneira, né? Você pode soterrar lembranças, sentimentos, pessoas, Por que está me ligando? mas nada fica enterrado para sempre. Um dia, tudo volta. E acho que a gente não pode deixar de falar aqui também da manifestação física, essa assim muito kafkaniana, né? Quando o corpo começa a pôr para fora, literalmente, as suas dores. Que aflição, né? Que aflição, né? Aquilo, né? Que tudo se materializa, né? É curioso que nós estamos falando isso numa quinta-feira da Semana Santa, e amanhã é sexta-feira da Paixão, e eu assim, me inspirei para fazer o corte no peito, eu me inspirei nos estigmas de Cristo. Eu imaginei. Você imaginou, né? Porque tem, inclusive, em muitos países, no caso das Filipinas, é uma coisa recorrente. Tem pessoas que abrem feridas na mão, onde pregaram, onde Cristo foi pregado na cruz, onde a lança entrou no corpo dele, e isso abre no corpo das pessoas. E quando eu estava pesquisando como fazer o corte, eu sugeri para o meu diretor de arte que a gente inspirasse nos estigmas.
E a gente passou a trabalhar dessa forma, sabe assim, essa materialização que vai acontecendo, né? De pensar, esse lodo todo acumulado que vai transbordar, ele tem que sair por algum lugar. Não é assim, de repente vai ser por esse porte. E para a gente fechar, claro, aquele casarão, meu Deus, o Fantástico. casarão onde fica o consultório do Dr. Pink, do bizarro Dr. Pink. Uma casa maravilhosa. Uma casa maravilhosa que é uma casa de cultura, na verdade. Era uma casa de um poeta, um português, que construiu aquela casa, e depois, quer dizer, ela foi mantida sempre como uma espécie de um centro cultural, sabe? A proprietária, que é a Norma, cultiva muito aquela casa, e eu já conhecia a casa, tinha estado lá algumas vezes, e achei que seria fantástica assim, para fazer ali o consultório do Dr. Pink, com todas aquelas palavras nos degraus, que remetem muito à psicanálise, né? Nós estamos falando sempre de palavras, né? Que faz parte desse nosso mundo, assim, né? E eu achei aquele ambiente perfeito, sabe? Nós fizemos, obviamente, intervenções na casa, aquela escultura que tem incrustada na parede, nós colocamos lá, nós criamos, e é uma escultura muito bonita, inclusive que ela quis que ficasse na casa, ela ficou lá. Olha só que máximo! Ela remete um pouco, parece um ouvido, né? Um grande ouvido, mas ao mesmo tempo uma coisa meio labiríntica. Sabe? Eu imaginei sempre como fosse algo assim, que o paciente se sentisse sugado para dentro daquilo, sabe? E o que o Dr. Pink fala das multicamadas, né? Que ele vai ter que encontrar ali. Tá tudo naquela imagem, né? Exatamente. Olha, eu vou te dizer, quando eu comecei, falei assim, aonde isso vai chegar? E chega tão longe, né? Se a gente se permitir entrar nessa loucura dele, chega longe, vai ser muito bacana. Bacana a história, né? Eu também sempre achei essa era muito surpreendente e muito original no cinema brasileiro, sabe, Suzana? Porque a gente não trilha muito esses caminhos, esse caminho do absurdo, do fantástico, que é algo que eu gosto muito, mas que a gente tem pouca convivência com isso no Brasil, não é? Você tem mais obras estrangeiras em torno disso, e o Rubião assim, tem um tesouro de histórias assim, sabe? Que ele sempre gostou de escrever e de criar. Para falar de coisas tão terrenas, né? Para falar de coisas tão terrenas, muito bom. Eu acho que o absurdo ele é muito revelador da própria realidade. É isso mesmo. Olha, muito obrigada, foi uma honra estar com você, fiquei muito feliz. E, no cinema, sucesso, parabéns pelo look. Muito obrigado. Espero que as pessoas vão assistir o filme na sala de cinema. Eu também. Um beijo grande, viu? Muito obrigada. Para você, Suzana. Muito obrigado. Tchau. Tchau.